todos pelo acolhimento que vocês me proporcionam. Lembrar que nós podemos fazer um estudo que tem como que um preâmbulo a música, que nós todos fomos com ela contemplados, isto é, arte. Conversando com o Alexandre a respeito do tempo, e ele me garantiu que nós poderíamos ir até meia-noite. Ele está ali para dizer se foi isso mesmo ou não. E ele comentou comigo que amanhã é sábado, ninguém trabalha. São a menos. E eu brinco com isto em função do tema. Em geral, certos temas espíritas que são escolhidos pelos trabalhadores e dirigentes de cada instituição, muitas vezes são aqueles que nós poderíamos distender mais, poderíamos abordar de uma maneira mais profunda, mais extensa e talvez mais útil. Então, tendo em vista o nosso horário, nós vamos apenas, talvez, reunir alguns aspectos que tenham a ver com o tema conduta cristã, base para o amor e a reforma íntima. E uma primeira ideia é a ideia de que nós aqui somos espíritas. Espíritas nós somos poucos ainda neste mundo. Não é verdade? Como nós convivemos com muitos espíritas no Brasil e em outros lugares, como na América, nós temos a sensação de que o mundo é, vamos dizer, o movimento espírita, e não é assim. E nós lembramos que esta questão é uma questão que hoje é válida para o mundo inteiro. Então, que a nossa ótica, que o nosso prisma envolva toda a realidade, que vai para muito além do movimento espírita e que diz respeito às necessidades evolutivas de uma humanidade como um todo. Nós vamos ver alguns detalhes depois, mas ainda nesta introdução, eu não sei se vocês têm ideia quantos nós somos neste mundo. Cuidado com a pergunta. Primeiro, a ideia, somos de seres humanos, de espíritos humanos. Quantos nós somos na ideia dos tempos atuais? Essa é uma questão. Quando eu fiz uma consideração, ele logo alcançou. Se nós formos buscar uma estatística atual, nós somos 7,6 bilhões de encarnados. Então, essa estatística, ela vai se atualizando e ela, do ponto de vista numérico, é esta hoje. Mas do ponto de vista global, nós não podemos esquecer o mundo espiritual. Se outros esquecem, na verdade não esquecem. É porque eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos de entender a vida na Terra como um somatório, uma integração entre dois grandes planos de vida, onde nós temos o plano físico, o mundo dos encarnados, e nós temos uma outra realidade imensa, que é o mundo espiritual, que de certa maneira, após Kardec, nós vamos tendo a chance de conhecermos melhor. Até então era algo completamente como que ignorado, e uns e outros, em algumas culturas, ou muitas vezes crenças religiosas, podiam alcançar. A partir do abril de 1857, o nosso entendimento sobre a vida, de um modo geral, começou a melhorar, a se ampliar, a se aprofundar. Existe um livro chamado Roteiro, de um autor lindo, o mesmo autor da mensagem recém-lida no início, Emmanuel. O livro Roteiro de Emmanuel é um dos livros astros. Nem todo mundo está familiarizado com esta expressão. Livros astros são em número de 88, todos publicados pelo departamento editorial da FEB, e são os principais livros da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier.
Este livro roteiro, ele foi escrito há 70 anos atrás. E num capítulo que se chama O Grande Educandário, Emmanuel nos afirma: somos 20 bilhões de humanos na Terra. Esta população, ela não é fixa. Isso é um aspecto dinâmico aos que se vão e aos que estão chegando, no sentido de uma grande escolaridade a ser feita aqui, por parte daqueles que aqui vão sendo como que recebidos para esta fase do seu percurso evolutivo. Então a ideia qual é? Quando a gente fala nestas coisas, a gente lembra que muitas vezes nós só nos situamos em meio aos espíritas, mas nós temos que ampliar a nossa ideia, e envolvendo também o mundo espiritual, porque se somos aquele número do lado de cá, nós somos, na verdade, também 12,4 bilhões de espíritos desencarnados. Numericamente, portanto, nós temos quase o dobro no mundo espiritual. E a ideia é de que este contingente, ele tenha o mesmo perfil que nós temos quando estamos encarnados, que é a característica que nós conhecemos melhor, porque nós não acessamos com muita facilidade a realidade de um mundo de provas e expiações no sentido da realidade da vida do além-túmulo. Mas tudo isto se refere não apenas a nós espíritas, que somos também aprendizes destas coisas. E muito, e talvez muito especialmente. Mas a ideia de cristianismo começou por excelência há 2000 anos atrás. A segunda grande revelação, como nós estudamos. E é algo que não terá fim, teve início com a vinda do Cristo, mas não terá fim, porque tudo que diga respeito à evolução da humanidade, de cada um de nós que a integramos, vai sempre se referir a Jesus. Teve início formal com a vinda dele há 2000 anos, mas ele está conosco desde sempre. Qual é a outra notícia de Emmanuel também, por um outro livro astro, que se chama A Caminho da Luz? Podemos deixar de ler os livros astros? Podemos. O espírita tem essa questão. Não vou ler nessa vida, vou estudar na próxima. E a gente vai adiando, a gente tem uma ideia clara da eternidade. Mais ou menos clara, não é assim? Então a gente pode ir deixando para depois. Mas a ideia é a ideia de que a espiritualidade está conosco de um modo que nós ainda não compreendemos. E nesta obra, A Caminho da Luz, há um momento em que Emmanuel diz que há 4,5 bilhões de anos, não estamos falando de há 2000 anos, quando ele esteve presencialmente. Estamos nos referindo a uma narrativa de Emmanuel que fala em 4,5 bilhões de anos. O que havia naquela época? Um planeta se desgarrando de uns aspectos propriamente ligados à grande explosão ou ao Big Bang, mas ainda uma esfera sem vida alguma, uma esfera ainda incandescente. Nesta altura, cumprindo certas profecias, nós vamos entender a outorga divina de Deus a Jesus, no sentido de formar o orbe terreno. Naquela altura, ele já era um espírito de natureza crística. São espíritos menos comuns. E o que nós aprendemos na hierarquia dos espíritos, nós aprendemos a ideia de que lá, no alto desta evolução, nós temos os espíritos chamados puros, outros puríssimos. E os de mais alta elevação são os Cristos. E o único que nós temos ideia, que não é ainda uma ideia mais importante, é o que nós conseguimos conceber até hoje, é a respeito de
Jesus de Nazaré, que foi aquele que, estando conosco há 2000 anos, dá ensejo a uma ideia do cristianismo, a sua vida, a história de sua vida. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas de alguns deles, todo este somatório que nós chamamos de Novo Testamento. Tudo isto é legado de luz para a humanidade, a partir do esforço de incontáveis espíritos, alguns que reencarnaram, outros que se mantiveram na erraticidade, no mundo espiritual, fazendo parte da equipe de nosso Senhor Jesus Cristo. A favor de quem? Da nossa humanidade, incluindo, claro, todos nós. Muito bem, brincando um pouquinho, esse é o slide título. Estamos nele ainda, são 129. Vocês entendem a ideia, vamos brincar ainda, de meia-noite? Pois bem, sigamos em frente. Nós temos uma noção que é a noção da cristandade, que tem início há 2000 anos. E um dia, ela, já numa tendência multimilenar, ela vai abarcando a realidade planetária como um todo. Aqueles que não são cristãos hoje, o serão amanhã, de algum modo. Não no sentido formal, mas em aspectos de conhecerem as leis de Deus, os elementos básicos sobre a essência da vida, a partir do legado de Jesus de Nazaré, para a humanidade inteira, que nós chamamos o divino legado. E vamos ver onde que buscamos algumas fontes. Então, a ideia de que a conduta cristã tem a ver com o sentimento essencial, aquilo que mais ainda nos falta. Quando eu digo a nós, falta a humanidade como um todo. Querem ver uma curiosidade? Estamos encarnados, vivemos na Terra, às vezes do lado de cá, às vezes do lado de lá. E vamos trocando de lugar, não é assim? A ideia também é outra. A ideia é de que nós só reencarnamos para não reencarnarmos. Vocês entendem isso? O dia que nós completarmos a educação espiritual, que nós podemos chamar de uma educação cristã, nos moldes que agora o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, nos oferece de tal modo que nós temos mais condições de valorizarmos tudo isso e fazermos a nossa parte, todas essas questões, um dia, elas serão deixadas para uma outra realidade do nosso evoluir. Mas a ideia é a ideia de que, quando nós estivermos formados, nós não reencarnaremos mais. Mas querem ver uma outra visão? Isso tem a ver com a medicina. Tem a ver com questões que nós talvez tangenciemos hoje. Mas a ideia é de que isto, além de ser um grande educandário, como está em roteiro por Emmanuel, é um grande hospital. E a ideia qual é? Estamos internados. Todos nós. Alguém poderia dizer, mas eu vim do colega médico, fiz vários exames. Dentro de uma ideia de uma avaliação clínica periódica, ele pediu tudo que se poderia pedir, inclusive exames de imagem mais refinados. E ele disse, olha, todos os meus exames estão normais. Você volte aqui daqui a um determinado tempo. Isto é uma coisa, mas isso não quer dizer que daqui a 2 anos ou 6 meses nós não estejamos às voltas com uma enfermidade que vai nos causar sofrimento. Exames de imagem ou de laboratório, por mais interessantes que sejam dentro de uma medicina atual, contemporânea, de alto nível, na verdade só verifica questões do corpo físico. Ali adiante, isso tudo vai mudar, mas isso é tema para um outro seminário ou um outro estudo, um outro fim de semana. De tal maneira que
vale a pena nós nos lembrarmos, um dia vamos ter alta. Quando nós tivermos alta, nós não reencarnaremos mais. Reencarnar é por causa das nossas limitações. São limitações educativas, morais, mentais, afetivas, intelectuais, e isso tudo está misturado com a ideia de escola e a ideia de hospital. Posso criar uma dificuldade a mais? Há quem chame, e são espíritos lindos, a ideia de que isto aqui é um cativeiro. Não é assim? Se vocês desencarnam e pedem para ir embora, cansei da Terra, vocês podem ir? Vocês vão ganhar o passaporte carimbado? Adoro a ideia, por exemplo, dos anéis de Saturno. Gostaria de passar muito tempo conhecendo a realidade de um planeta vizinho, relativamente vizinho, porque do mesmo sistema. Nós não podemos sair. Só saem os que têm alta, os que ganham alforria ou liberdade. E aí não reencarnam mais, pelo menos em mundos atrasados, como o nosso ainda o é. Então vale a pena nós irmos considerando estas coisas, mas nos vendo como uma grande família, um grande rebanho em que o sublime pastor é Jesus. Vamos adiante para os outros 100 e qualquer coisa. Vamos lá. Outra ideia é a ideia da reforma íntima. Muito bem, nós tínhamos testado e ele havia funcionado. Eu acho que ele vai um pouco mais lento. Deixa eu me familiarizar com ele. Uma primeira ideia, portanto, é nós lembrarmos que mundo é esse. Eu não tenho ideia dos outros mundos, mas eu sei que existem mundos primitivos, que existem mundos de provas e expiações, que existem mundos de regeneração, existem outros que são mundos ditosos ou felizes, e existem outros que são mundos puros. Não é assim que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos? A ideia, portanto, é de que neste universo existem incontáveis humanidades vivendo em orbes, vivendo em corpos celestes muito variados, e todas essas humanidades com suas características. Na Terra é assim. Nós estamos num educandário, numa escola muito grande, ao mesmo tempo um grande hospital, ao mesmo tempo um cativeiro para 20 bilhões de espíritos humanos, que estamos aqui por algumas questões que um dia nós também podíamos examinar melhor. Mas a ideia qual é? Estarmos progredindo aqui, alcançando como que etapas melhores da nossa condição espiritual de vida, para irmos no rumo da felicidade, alcançando como que situações melhores do que aquelas que nós temos hoje ou tínhamos outrora. Então, este é um mundo diferente. Querem ver uma curiosidade? Nós vivemos em torno do sistema solar, não é assim? O nosso sistema se baseia na vida da estrela chamada Sol. Pois bem, a ideia qual é? Alguns planetas, inclusive a Terra, gravitando em torno dele, ou dela, a estrela, o Sol. Pois bem, nós não vivemos na Via Láctea. Só para nós nos situarmos. A Via Láctea é uma galáxia média, do ponto de vista astronômico. Vocês têm ideia quantos sóis ou estrelas nós temos na galáxia chamada Via Láctea, que conhecemos cada dia melhor? 100 mi ou bi? Se pode dobrar. Então ele falou um valor numérico aproximado. São 200 bilhões de sóis. Em cada entorno de cada estrela, incontáveis planetas, satélites e outros corpos celestes. Em todas essas questões nós temos humanidades. Quem me diz qual é o nome da galáxia vizinha?
Andrômeda, se eu tivesse prometido uma caixa de bombons, ele teria ganho. Não é verdade? Não que não tenha sido merecido, mas é que não está dentro daquilo que nós combinamos. Vocês têm ideia, Andrômeda é uma galáxia que tem 1 trilhão de estrelas. São 5 vias lácteas numa galáxia só. Hoje a gente trabalha em astrofísica, cosmologia, astronomia com conglomerados, clusters de estrelas, de galáxias, para que a gente vá entendendo mais ou menos um aspecto que eu vou mostrar daqui a pouco. Se o passador... Muito bem. Vamos voltar. Ele está com alguma questão técnica. O que poderá ser? Nós tínhamos colocado aqui, agora vamos ver se ele vai no manual, quem sabe. Então a ideia qual é? Somos uma humanidade aqui, 20 bilhões de almas. Qual é a nossa característica? Deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração. Não é esse o objetivo? Quem não tem esse perfil não está aqui. Tem um perfil de mais atraso ou de mais progresso, está vivendo em realidades outras. 7.6 com 12.4. Qual é o motivo? Por causa das deficiências, reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Se nós quisermos resumir, é isto. Se eu não pensar nisso, eu só vou buscar as virtudes pelo sofrimento. Ou eu vou à força, ou eu vou por amor. No italiano, per forza ou per amore. Qual é? Porque um autor italiano dizia desse modo. A ideia qual é? Se eu tenho entendimento e o espiritismo, toda isto. Hoje, para nós, que somos os espíritas das primeiras gerações, mas como a origem da doutrina espírita é Jesus, o sublime condutor da humanidade terrena, os seus ensinamentos estarão com ele ou com os seus, vamos dizer, prepostos em toda parte, e é uma questão de tempo. Pois bem, a ideia é de que, se eu estou atento, eu caminho mais rápido. Por isso a ideia, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo e o Evangelho, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, não é assim? É algo para nós nos determos por livre e espontânea vontade, por sugestão do alto, pela própria literatura espírita cristã. Mas a ideia qual é? Depende de nós. Se eu me mantiver à margem, mesmo frequentando o centro espírita, eu não vou fazer aquilo que é o progresso que eu preciso fazer. E eu vou desperdiçar, talvez, mais uma das oportunidades de fazer esse progresso, como que na encarnação atual. Por que vale a pena a gente lembrar essas coisas? Porque nós já desperdiçamos muitas vidas, iludidos pelas ilusões da matéria e do mundo, repetindo experiências nas muitas reencarnações que nós tivemos, mas chegando do lado de lá com muito pouco proveito, com muito pouco progresso. Aliás, por falar nisso, qual é a frase que mais a espiritualidade escutava no mundo espiritual quando as pessoas desencarnavam, passavam maior ou menor, de um tipo ou de outro, despertavam para aquela realidade imensa, olhavam para si, olhavam para os seus convivas, já no mundo dos espíritos. Qual é a frase que essa espiritualidade superior mais ouvia dos desencarnados há pouco tempo? Lembram disso? Não vale bombons. Ah, se eu soubesse. O Espiritismo veio para quê? Para que soubéssemos, não após a morte, mas durante a vida terrena, a vida física, a vida na encarnação, para que o proveito maior nós buscássemos agora.
Só que, para tanto, o nosso nível de atenção tem que ser outro. Senão, não é assim que se diz, a vida passa rápido. E passa. E nós chegamos do outro lado, qual é o sentimento mais relevante, mais comum, típico dos espíritos quando se dão conta de que perderam propriamente mais uma oportunidade de fazerem, em meio às circunstâncias materiais, a evolução que não haviam feito antes? Chama-se arrependimento. E a palavra, a frase, se eu soubesse, tem a ver com isto, claro. Por que o Espiritismo veio? Por aqueles espíritos que nos ouviram antes. E eles resolveram gerar como que um movimento a favor da humanidade inteira, trazendo o conhecimento novo. Aquele que nós não detínhamos ou fazíamos questão de deixar que ele ficasse à margem da nossa vida pessoal. De tal maneira que não é verdade que ainda somos viciosos. Orgulho, egoísmo e vaidade são o quê? Uma característica nossa. Uma coisa é quem somos no dia a dia em algumas circunstâncias. Outra coisa é quem somos de fato. Especialmente dentro de casa. Porque muitas vezes nos nossos lares nós nos revelamos um pouco mais para os outros e, se quisermos, para nós mesmos. E é ali, talvez, nesse laboratório valiosíssimo na vida terrena, que nós poderemos entender melhor quem somos. Vocês ouviram falar de um espelho. Há um espelho nos aguardando no mundo espiritual. Ele é de cristal da Boêmia, um cristal puríssimo, impecável. E ele vai ser aquele que estará nos esperando, para que nós saibamos quem de fato nós somos. O Espiritismo veio trazendo o espelho para a vida física. Se nós quisermos. Isso não tem a ver com autoconhecimento? A ideia de nos conhecermos melhor agora, para que nos adiantemos agora e façamos aquilo que cabe para nós. Porque uma coisa é nós nos alimentarmos do conhecimento superior, é nós bebermos dos aspectos maravilhosos da substância divina no Evangelho de Jesus. Outra coisa é nós trazermos esses aspectos para dentro, frequentarmos a instituição espírita, estudarmos em grupo ou individualmente. É um aspecto precioso, mas não é tudo. Tudo vai depender do quê? Da interação destas coisas que vieram de fora com a nossa realidade pessoal. E dependendo da nossa consciência, nós vamos bloquear estas coisas. Vamos manter esses aspectos apenas a nível intelectual. E aí nós nos perdemos. Perdemos a vida, perdemos as oportunidades, enfim. Vamos trabalhando algumas questões. Esse é o livro roteiro. Depois eu posso enviar a lista dos 88 livros astros. Aí vocês vão fazer um checklist. E aí vão ver o que já leram, o que não leram. São livros que nós não podemos desencarnar sem fazermos a sua leitura. Talvez uma meia dúzia a gente possa deixar para a próxima. Muito bem, lembro também que livro de cabeceira são 182. Eu falei dos astros. Livro de cabeceira, se precisar divide, aí é aquela pilha que bate no teto. Quando a casa é uma casa assim, mais antiga, né? Tem um teto mais lá para cima, fica melhor. E tem que ser na cabeceira, que é para a gente ver que está faltando a leitura. Porque se a gente coloca na estante, a gente passa, vai e volta e fica sempre na estante. Né? E não vem para onde precisa vir. Então a gente precisa ter a susceptibilidade, a abertura, a vontade de buscar trazer isto de tal forma para dentro que nos renove, que nos transforme. E aí vem a questão de vícios e virtudes, que é algo que nós individualmente vamos ter que fazer, mais cedo ou mais tarde, com a velocidade, o interesse, a motivação, que é ou são questões muito
particulares, individuais. Engraçado. Mas ele é para ir muito rápido, eu não sei qual é a questão. Não, porque quando eu faço no manual, ele também tem a mesma lentidão. Muito bem, hierarquia dos mundos, nós estamos aqui. Há quem diga que nós estamos como que na regeneração. Pode ser que a gente possa ver dessa forma, mas a ideia é de que nós estamos numa verdadeira transição, uma simples alvorada no sentido da regeneração. Não sei se vocês sabem, houve um congresso em abril de 2010 em Brasília, onde se celebrava o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, promovido pela FEB. Eu estava lá, e estavam lá 16 mil pessoas. Pois bem, há uma mensagem de Dr. Bezerra. Ali aconteceram coisas extraordinárias do ponto de vista do mundo espiritual, que vários médiuns perceberam. E a ideia qual foi? Dr. Bezerra dizendo que num conjunto, numa reunião memorável dos espíritos condutores dos países da Terra, incluindo Ismael, o anjo, que é como que o condutor do Brasil, que tem a ver com a pátria também de praticamente todos vocês, eles decidiram marcar o abril de 2010 como o marco da regeneração planetária. Mas se nós estamos na condição de mundo primitivo e de provas e expiações há 450 milhões de anos, melhor, 450 mil anos, 500 mil de anos, não se iludam, nós vamos permanecer na regeneração durante incontáveis milênios também. Não pensem que é uma coisa automática. Agora eu me insiro aqui, então agora eu vou com muito mais facilidade. Não é bem assim. Sigamos adiante. A música é contínua. Ela está... Quando faz o quê? Quando capta o som do microfone, ela corta. Respira. Esse vídeo, na verdade, ele lembra para nós que mundo é este. E a ideia de que nós fomos, e por assim dizer, somos protagonistas de muitos desses aspectos. E nós precisamos recordar estas coisas no sentido este, de que o passado lá está, nós todos estamos vinculados a estes fatos, mesmo que não tenhamos protagonizado a maioria dessas questões,
ainda assim, há uma ideia de uma humanidade como uma família. Manuel Filomeno de Miranda lembrou para nós há alguns anos a ideia de que quando uma pessoa, um espírito, evolui, ascende. Quando qualquer um ascende, leva a humanidade inteira para cima. Quando, pela mesma lei, alguém age criminosamente, contrariando as leis de Deus, crimes de morte de uma maneira geral, nós vemos isto todos os dias nessa fronteira entre medicina e espiritualidade, onde nós atuamos há muitos anos. As consequências dos nossos erros materializados nas doenças clínicas e nas doenças mentais. Portanto, a ideia de que nós precisamos conhecer este passado e lembramos que, assim como a lei faz com que nós ascendamos quando alguém vai na nossa frente, se nós agimos contrariando as leis de Deus, não há retrogradação na lei. Vocês sabem disso. Mas o que acontece quando nós agimos de uma maneira indevida? O nosso perispírito se adensa. Aumenta o nosso compromisso e as repercussões perispirituais e anímicas da nossa realidade primeira. E aí, mais pesados, somos atraídos pelo campo gravitacional para baixo. E aí o que acontece? Levamos todos para baixo, porque a lei é igual, tanto para cima como para baixo. De tal maneira que há uma ideia que é da física moderna, linda, para vermos um outro dia. A ideia de mecânica quântica, teoria da relatividade geral e especial, e há uma coisa bonita chamada entrelaçamento. Ela acontece no âmbito da matéria simples, nas partículas elementares que compõem o universo divino. Estudar física é estudar Deus e a criação. De tal maneira que este entrelaçamento é um entrelaçamento que faz com que nós todos vivamos e evoluamos em conjunto. Um dia a gente pode comentar, porque senão fugiríamos, sobre a experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum. O nome é assim, esquisito, me perdoe. Curiosamente, não são 3 pessoas, é uma pessoa só. Eu penso até que ele é um agênere. Veio, fez o experimento e nunca mais foi visto. Nem pela esposa dele. Sério? Ela procura por ele até hoje, 30 anos depois. É uma experiência que mostra 2 pessoas, amigas entre si, que ficaram pensando meia hora no que já fizeram juntos, dentro do contexto daquela amizade, são monitorados pelo eletroencefalograma, são colocados em salas diferentes, um não enxerga o outro, são colocados em gaiolas de Faraday, que são de uma blindagem eletromagnética perfeita. Se o pensamento fosse eletromagnetismo clássico, não haveria transmissão. Mas se você estimular com luz pulsada nos olhos de o eletroencefalograma dele se altera de imediato. Nós chamamos isso de potenciais evocados. Imediatamente, instantaneamente, sem haver nenhuma ligação com o outro, o eletroencefalo do outro se altera com o mesmo padrão. Guardem isto. Se nós voltarmos de uma outra oportunidade, vamos examinar algumas outras questões interessantes também. Experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum tem a ver com a não localidade do pensamento. O pensamento é quântico e não clássico. Mas isso é para outro dia. Tá bem? Prometemos que a ideia é que vale a pena, por quê? Porque é essa natureza na não local, da não localidade da mecânica quântica que faz com que a gente entenda os mecanismos da evolução. E quando Jesus dizia sobre o seu rebanho, quando a ideia da oração, da prece, da comunhão entre os espíritos, este é um entrelaçamento. Por isso que a medicina hoje nós costumamos
abordar isto em certos fóruns, a ideia do valor da oração na beira do leito. A oração, a prece intercessória em cardiologia, em doença coronária, em pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Mas não é para hoje. Tá bom? Vamos adiante? Vamos ver se ele vai funcionar. Olha vocês ali. Oi? À vontade. Meia-noite ainda está longe. Estou brincando, fique à vontade. O pensamento é o atributo essencial do espírito. Isso é uma coisa. Pode. No sentido, pode. É a grande característica. Repara que nós, quando desencarnamos, nos livramos do corpo físico. Não é assim? Se nós vamos nos mudar, por exemplo, essa é uma imagem, isso é a Terra. Longe daqui, mas nós estamos todos aqui. Olha quantas coisas são vividas num grão de areia, como nós lembrávamos antes. E isso que vocês veem aqui são os anéis de Saturno. É a sonda Cassini fotografando na vizinhança de Saturno, e aí num panorama se pode ver a Terra, onde tudo que nós conhecemos vem acontecendo. A ideia qual é? Se você sai da Terra para fazer um estágio em Saturno, você largou o pontinho e veio para o planeta, este ainda do nosso sistema. Poderia até ser de fora. E a ideia qual é? O teu perispírito, ou a parte mais grosseira do teu perispírito, vai ficar na Terra. O que interessa de você levar em algum lugar é a essência da vida, que é o espírito imortal. E ele pode ser ainda revestido de algumas túnicas perispirituais, as mais delicadas, as mais sutis, as menos materiais. Você entende? Mas ainda há algum revestimento. Tudo isso são energias diferentes. São graus de frequência vibratória diferentes. Aliás, vale um estudo, não sei, 2022, não sei, sobre perispírito. Perispírito é uma coisa linda. Perispírito e medicina, perispírito e vida, perispírito e reencarnação, perispírito e evolução. Enfim, fica a sugestão para o futuro. Mas você tem razão, no sentido de colocar dessa forma, como sendo a energia primeira, a energia essencial. Eu lembro que energia é algo que às vezes é muito comentada, ou falada, e muitas vezes descrita, rotulada, e a pessoa às vezes está querendo falar de outra coisa. Então, energia é uma coisa específica. O teu espírito produz energia quando pensa. A energia do pensamento. Você entende? Então tem algumas nuances, mas talvez para a gente examinar melhor um pouquinho mais adiante. Mas você está muito perto, claro. Tá bem? Jacobo Grimberg Silberbaum. Vale a pena nós estudarmos isto. Muito bem, a Terra no universo. Já consideramos alguma coisa. Para que a gente se situe, o universo observável. O que é isso? Nós estamos aqui em Kissimmee. Se você olhar para cima, lá fora, com tudo apagado, com uma luneta ou um telescópio simples, olhares atentos com base de astronomia, você contabiliza hoje 70 septilhões de estrelas. Esse é o universo observável. Fica até a sugestão, quando vocês chegarem em casa, pegue uma folha de papel, uma caneta, escreva esse número. De primeira, põe o número 7, eu quero saber quantos zeros depois. A ideia é de um valor imenso. E querem ver uma outra coisa? Isto é apenas o universo observável. Porque tem o universo não observável até hoje. E querem ver qual é a questão? Se eu juntar todas as estrelas de todas as galáxias,
de tudo que já se viu no universo, e já se viu muita coisa de Galileu para Flammarion, de Flammarion até os tempos atuais, você vai ver que nós temos 3,6% do universo. Os outros 94%, na verdade 96,4%, é matéria escura e energia escura. Ninguém sabe o que é. É algo maravilhoso, e isso tem a ver com questões espirituais lindas, que nós não vamos abordar. Tem a ver com Pietro Baldi, tem a ver com sistema, antissistema, a teoria dos anjos decaídos. Por que nós vivemos em mundos materiais? Quem somos nós de verdade? Mas isso é um outro tipo de abordagem para depois. A ideia das galáxias, a ideia de escolas, hospitais, bilhões. A ideia, engraçado, ele vai, cansa. Eu estou clicando aqui, ele não vai. Então passa. Aí ele vai de repente. A ideia de transição, o que é espaço-tempo, o que é curva espaço-tempo, o que é evolução pessoal, o que é a evolução coletiva, são aspectos para nós considerarmos. Mas nós nos lembramos que nós temos todos que avançar. Nós vivemos uma grande inércia evolutiva ainda. E o Espiritismo veio para imprimir como um motor uma velocidade nova no grande empreendimento terreno, do qual, porque divino, os filhos de Deus que somos nós, fazemos parte. Claro. Esse assunto é bom. Você acha que a conexão entre os mundos, a conexão entre esses universos, você acha que existe alguma coisa que pode conectá-los? Vai haver uma palestra, não que eu te sugira isso, mas vai haver uma palestra numa outra cidade, que é num centro, não sei se é no domingo. No domingo vão ser 4. Uma delas, Boca Raton. Uma delas é sobre astronomia e cosmologia, uma visão espírita. E ali nós iríamos falar, e talvez haja essa oportunidade, eu posso comentar a partir da tua pergunta, a ideia de uma coisa linda que se chama o princípio da solidariedade entre os mundos. Se existe a solidariedade entre os humanos imperfeitos, não é? Vamos dizer, ela é escassa porque o mundo é muito atrasado. Ele é um mundo semi-primitivo. Você pode chamar de provas e expiações, é claro que é, mas ele está ainda, vale a pena nós nos lembrarmos do que existe nesse mundo. Não é verdade? Aqui mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, não é? Em diversos outros países, em muitos países africanos, no Iêmen, na Síria, não é verdade? Não vamos nem entrar por essa outra vertente. Mas a ideia de que, quando Jesus esteve entre nós, ele chama diversos espíritos de Sírios. Sírios é uma estrela binária, dupla, alfa e beta de Sírios. A alfa é gigantesca, é a estrela mais brilhante do céu do hemisfério norte. Pode procurar. E a ideia qual é? Os espíritos ligados às estrelas, eles não vivem nas estrelas, como nós não vivemos no Sol. Os cristos do sistema solar vivem no nosso Sol. Jesus vive lá. E os cristos planetários do sistema como um todo também vivem lá. Mas a ideia de que num planeta em torno de Sírios, uma humanidade elevadíssima, dali vieram Maria de Nazaré, José, Ana e Simeão. Dali também veio João, o precursor, Isabel e Zacarias, a mãe e o pai deste espírito extraordinário. Lembrem que no Evangelho de Jesus, num encontro de Jesus com alguns apóstolos, futuros apóstolos, houve um diálogo entre eles e Jesus diz:
de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, ele era o maior de todos. João o Batista. Ele não falou de Maria nem de Pedro, nem do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. Qual João? O outro. Quem é o outro? O evangelista, que depois vem a ser Francisco de Assis, que antes havia sido o profeta Daniel. Enfim, tem várias questões aí. Voltando para a ideia, de capela também vieram outros. Então há um princípio de solidariedade entre humanidades próximas, ajudando-se mutuamente. Sírios e capela, capela e a terra, e o degredo. A escória da terra vai para onde? A escória de Sírios foi para Capela. A escória de Capela veio para cá. E muitos ainda estão aqui. Não é verdade? Porque ainda o mundo é como é. Gente, nós vimos aquele vídeo, nós não aprendemos nada ainda. Estamos repetindo as experiências dolorosas, não é? Dificultando o progresso da humanidade a partir das dificuldades geradas a outrem, não é? Então a ideia então é outra também. A ideia de que essa solidariedade também é um entrelaçamento. Ele também é quântico, mas ele é macroscópico. Então, existem mecanismos quânticos ou clássicos, não importa, Deus fez isso tudo, não é verdade? De tal maneira que as humanidades estão interligadas. Se eu chamo o planeta que vai receber os deserdados da Terra de Quiron, de Absinto, de planeta Chupão, de planeta X, como Francisco Cândido Xavier chamava, não importa, esses são rótulos terrenos. O que importa é a ideia, as transmigrações e as possibilidades que elas aconteçam em função da interligação entre os cristos dirigentes de todos esses orbes. Então, assim como há na experiência de Jácobo essa não localidade entre duas pessoas, há entre todos. Daí o valor da oração. Quando uma parte da humanidade eleva o padrão vibratório e sintoniza com Jesus, entende? Nós temos aquela ideia do entrelaçamento vívido, só que imperceptível aos olhos humanos comuns. Mas só isto. Os efeitos benéficos é só você fazer uma metodologia científica adequada, séria, para poder verificar os resultados. E o melhor laboratório para isso é a medicina. Eu não sei se eu te respondi. Então, é que se eu considerar o amor como um célula de vibração, eu conseguiria considerar o amor quântico? Pode, você pode tudo. Pode, você pode tudo. Veja uma coisa curiosa. Vocês ouviram falar de Viktor Frankl? Lindo. Lindo, 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 assim, de tirar assim o chapéu e reverenciar. Médico, austríaco, foi levado a Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, um dos piores campos de extermínio que se teve na Europa naquela época. Pois bem, ele sobreviveu. E ele tem livros lindos para nós lermos. Ele é um espírito preparado, além do comum. E ele fala algo que é útil nesse sentido para nós. Existe o núcleo, que é um núcleo saudável, expressões dele, em cada um dos espíritos. Na verdade, ele se referia às pessoas encarnadas. Ele nem usava a palavra, o rótulo encarnado. Mas ele dizia, todas as pessoas têm um núcleo saudável. E esse núcleo saudável é divino e ele é inatacável. Nem de fora ele pode ser alcançado, nem de dentro da própria pessoa. Ninguém muda isto. E ele é divino e por isso ele persistirá e manterá como que o cerne do processo evolutivo, eternidade afora.
mesmo quando nós agimos contrariando as leis de Deus, mesmo quando nós adoecemos, o corpo adoece porque o perispírito adoeceu antes. Tudo isso pode viver dramas impressionantes, mas o núcleo saudável ninguém toca. Porque divino. Isso é um mecanismo divino de proteção, de preservação espiritual. Isso tem a ver com o que você falou. Porque isso é amor puro. Porque é essência divina. E não é essência divina dele apenas. É essência divina transferida, doada por amor. A criação divina é toda amor puro. Seja no campo da matéria, seja no campo do espírito. E aí nós chegamos a comentar saltos quânticos de consciência. Muito bem, eu ia falar alguma coisa, essa é uma imagem. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou tirar e botar. Isso é um passe pelo sopro fluídico. Vocês ouviram isso, vocês conhecem isso. Mas o meu sopro, assim, ele é muito despretensioso. A ideia, portanto, que nós íamos comentar ainda sobre o nosso mundo, os doentes dos dois planos, querem ver uma ideia? Quando as pessoas desencarnam por infarto, por derrame cerebral, por pneumonia extensa grave, por septicemia, por uma neoplasia metastática, chega no mundo espiritual como? Completamente doente. Porque a doença foi para o corpo. Dependendo de como ele lidou com isto, ou não, a doença vai continuar no mundo espiritual. O que tem mais no mundo espiritual na Terra, o que é? Hospital. Ah, também lá do outro lado? É. Postos de assistência, postos de auxílio e hospitais, maiores ou menores. A exemplo do que nós aprendemos em nosso lar. Verdade? André Luiz, quando depois que ficou lá naquela zona, né, durante 6, 7 anos, ele chega, né, a partir da sua mãe, da oração que fez, ele é levado lá para nosso lar. E ele fica encantado com aquilo tudo, mas ele primeiro vai para o hospital. Vocês não viram no filme também? Ele sendo tratado por Aniceto e por outros? O abdômen totalmente escurecido, ele tinha um câncer. Ele desencarnou no pós-operatório de uma retirada de um câncer de colo, segundo o livro, né? Pois bem, a ideia é de que em todas as regiões da Terra, administrados por espíritas, por muçulmanos, por védicos, por pessoas de todas as culturas, em todos os lugares nós temos hospitais, e em níveis diferentes. Querem ver uma curiosidade que eu acho que era interessante comentar com vocês? Eu estou olhando para o relógio, 12 para as 9. Temos tempo. A ideia, portanto, qual é? A ideia é de que, quando nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície. Não é assim? Tomou um corpo físico, a qualquer altura, pode pegar um avião, mas depois tem que descer. Pode trabalhar numa mina de carvão a 1 quilômetro para baixo, mas depois de um intervalo de tempo tem que subir. A nossa vida é aqui. No mundo espiritual é completamente diferente. Aqui nós estamos aglomerados. Espíritos de naturezas diferentes do ponto de vista evolutivo, estamos todos aqui, se estamos reencarnados. Não é assim? Do lado espiritual, como é que funciona? É tudo diferente porque são esferas de vida. Ah, então não ficam todos juntos? Não. Nós aprendemos com o André Luiz aquilo lá embaixo. Como é que chama aquilo lá embaixo? Vocês queriam morrer e ir para lá? Pediram pelo amor de Deus. Estão pedindo até hoje, não é verdade? A gente, quando ora, a gente não diz para ninguém, mas a primeira coisa que a gente põe na oração, aquilo lá, NP. O que é NP espiritual? Nem pensar. Não é verdade? Pois bem, então, lá embaixo, o que é aquilo? Qual é o nome daquilo? Umbral. Mas nós não podemos usar apenas a palavra umbral. Aquilo é umbral inferior. Por que aquilo é umbral inferior? Porque aqui é umbral. Se a pessoa desencarna e se mantém no hospital, está no umbral. Se a pessoa desencarna, todo mundo desencarna e fica em casa, por amor, por afinidade, porque está ali há 50 anos, não entende que tem outros lugares, permanece ali muito tempo, o que é aquilo? Um umbral médio.
De tal maneira que o umbral médio é a maior população que nós temos, por causa da interação com os encarnados. E nós temos aqui 7,5 bilhões. Então tem muito espírito vivendo no umbral. Muitos indevidamente, porque não atinaram que a vida espiritual não é aquilo. E se mantêm vivendo como viviam na matéria, fora dela. Isso é bom? Em alguns aspectos sim, na maioria não. Muito bem, Nosso Lar, quando vocês leram o livro, vocês não começaram a ver aquela maravilha da colônia? A descrição de André Luiz? Vocês não quiseram ficar amigos logo de Veneranda? É ou não é? Começaram a dialogar. Tia, quando eu desencarnar, tia, arruma um lugar para mim. E foram 2,5 milhões de exemplares publicados e comercializados pela FEB. Por coincidência numérica, 2,5 milhões de espectadores viram o filme. Vocês já imaginaram quantos pensamentos desse tipo chegaram a Veneranda? Foi um teste para Veneranda. E ela teve que dar um jeito, porque todo mundo pedia a mesma coisa. Pois bem, Nosso Lar é uma colônia umbralina, só que de umbral superior. Então vale a pena, quando falarmos em umbral, nós adjetivarmos. Não é tão diferente. Onde estava André, onde estamos agora com a vizinhança aqui, e aquilo que sonhamos para o nosso futuro, como uma colônia como aquela, então nós temos que usar adjetivos. Para baixo do umbral inferior, o que existe? Trevas. Ah, você está dizendo algo que não é doutrinário. É. Lísias. Lísias, o que são as trevas? André perguntava. E Lísias respondia, são os lugares onde a vida tem características tais que nós mesmos não podemos ir lá. De tanta perversidade, de tanto sofrimento e de tantas questões que significa um atraso evolutivo muito grande. E ele nem comentou, porque quando ele diz que as trevas são os lugares mais profundos e de vida mais difícil, ele não citou as zonas abissais, que estão para mais abaixo, na altura do magma do planeta. Mas vamos falar de coisa boa? Para cima do umbral superior, o que nós temos? Qual é a esfera linda que cobre o mundo inteiro? Arte, cultura e ciência. São esferas concêntricas de vida. Mais alta do que arte, cultura e ciência, a do amor fraterno universal. Os grandes espíritos estão lá. Os mais elevados ainda estão aonde? Na esfera mais alta de todas, que é do governo da vida. Aonde nós podemos ler estas coisas? Num livro publicado pela FEB, nova edição acabou de sair, chamado As 7 Esferas da Terra, de um autor encarnado chamado Mário. Eu tive a oportunidade de fazer a revisão. Então, é uma leitura interessante para nós nos situarmos. Inclusive a ideia de movimentação. Espírito que é superior, sequer vive nas alturas. Mas o que ele costuma fazer? Desce para ajudar. Não é assim? Vocês lembram da ideia de um espírito que queria entrar na colônia? Estava um guardião, estava André. E a senhora pedia, por gentileza, ela queria passar vamos dizer assim, do portão. E André, muito solícito, chegando agora na colônia, queria fazer algo bem fraterno. Sim, senhora, vamos entrar. O guardião disse, alto lá, André. É que você não vê quem é esse espírito. E aí ele toca na fronte de André, André leva um susto. Porque quando ele toca na fronte de André, ele equaliza, ele muda a capacidade de perceber a realidade. Porque André era um aprendiz naquela época. Verdade? E aí eles levam um susto e vê a realidade daquele espírito. Aquele espírito queria, mas não podia entrar na colônia. Porque era uma enfermeira que havia promovido vários abortos induzidos, e ela tinha manchas ou máculas negras. Máculas negras no perispírito de alguém é crime de morte. E crime de morte também é considerado o aborto induzido. Os responsáveis, claro. Mas vamos adiante mais um pouquinho. Ó, tá melhor, viu o sopro?
Eu não quero ficar tão animado, dizer que isso vai funcionar até o fim, mas já mudou. Depois eu tenho umas coisas para contar para vocês. Não sei que horas, nem que dia. Muito bem, hospitais no grande... bastou falar, tá vendo? A ideia do centro espírita e a casa do caminho, isso tem a ver com o projeto de reforma íntima, educação dos sentimentos. Mas vejam, quantos centros espíritas existem no mundo? Uma ninharia. No Brasil são 10 mil, mas e fora? Um punhado em Portugal, outro punhado na Espanha, alguns na Austrália, alguns nos Estados Unidos, na Colômbia, na Argentina. A ideia qual é? Diante da grande realidade, isso ainda é muito pouco. Por isso que vocês estão aqui fazendo esse trabalho, difundindo a boa nova através dos ensinamentos espíritas. São sementes que estão sendo plantadas por vocês nestas terras, enquanto outros de uma família que se caracterizou por um determinado aprendizado estão fazendo o mesmo em outros sítios. Muito bem. Nós não conhecemos Jesus. Nós temos uma pálida ideia. Mas, além de tudo que nós já ouvimos falar, vale lembrar Jesus como terapeuta, o médico divino. Por quê? Porque nós somos todos enfermos. E dentro de uma etapa do projeto de Deus e dele para a nossa humanidade, é aquele da nossa melhora, da nossa cura. E a gente sabe que existem níveis diferentes de cura. Existem aspectos que vêm de fora para dentro para nos ajudarem. A medicina de hoje, a medicina de sempre. Remédios, procedimentos. Hoje um doente faz um infarto do miocárdio e eu levo o doente para o laboratório de hemodinâmica e através de uma punção de uma artéria femoral, eu entro com o catéter e vou balonar a artéria. A artéria estava ocluída pelo infarto. A oclusão da artéria coronária principal gerou o infarto. O doente podia ter morrido de morte súbita cardíaca, mas ele não morreu, não desencarnou. Vai para o laboratório de hemodinâmica e nós abrimos a artéria culpada. E aí ele sobrevive com menos transtornos para o seu coração, uma vida mais longa, com menos manifestações clínicas. Essa é uma medicina que vem de fora para nos ajudar. Toda a evolução da medicina é de fora para o doente, não é verdade? Mas a ideia do cristianismo, a ideia da educação cristã, a ideia das mudanças fundamentais, o que é externo tem que servir para nos ajudar para fazermos nós a parte que só de dentro para fora, num processo de cura definitivo. Se nós não fizermos isto, nós estamos protelando a felicidade. Porque a felicidade se casa, se coaduna com o progresso moral que nós fizermos. Não é assim? Mas eu vivo com conforto. Não é? Eu vivo num país que nos acolheu, não é? E eu tenho um bom salário, a minha família vive bem. Isso é uma etapa da nossa evolução. Isso não quer dizer que ali amanhã ou depois da manhã nós não estejamos vivendo um drama sem tamanho. Então nós não podemos descuidar, nós não podemos estar desatentos ao processo evolutivo, para que depois no futuro, mesmo que nos venha uma dificuldade maior, dentro de uma programação reencarnatória em que nós assinamos embaixo e aceitamos, porque terá um benefício específico para a nossa condição evolutiva, nós ainda assim estejamos, porque fizemos mais do trabalho interno em condições melhores de vivenciar dificuldades que venham de fora. Não é assim? Pois bem, e a outra ideia é do grande educandário, e ele é aquele que, através do Evangelho, dos evangelistas, através de tudo que ele fez por nós até hoje, lembrem-se, 4,5 bilhões de anos, ele já era crístico. Quem disse isso? Emmanuel, a caminho da luz. Então, quando a gente lembra dessas características de Jesus, é em que sentido? Não é apenas no sentido de Jesus histórico, de conhecermos um pouco melhor, é no sentido de reverência a este Espírito.
e fazermos aquilo que ele vem nos indicando como o caminho do progresso, o caminho de alcançarmos a felicidade. Olha que bonitinho, posso comentar sobre ele? Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a eternidade terrestre. Humanidade, obrigado. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, no entanto, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Quanto mais nós soubermos sobre ele e nos colocarmos humildes e reverentes, nós vamos abrir o nosso espírito às suas lições imorredoras. O quanto ele ficar distante, ou alguém lembrado apenas ocasionalmente, às vezes lembrado apenas no dezembro de cada ano, em função da ideia de um Natal, que nessa humanidade está mais para Papai Noel e presentes materiais do que o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Enfim, nós estaremos mais perto ou mais longe. Onde está isso? No livro A Caminho da Luz. Conhecem isto? Acredito que não. Por isso eu trouxe. O outro é mais conhecido. No seio excelso do Criador incriado. Quem é? Deus. Nos cimos da evolução pontificam os Cristos divinos, os Devas arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito a construção e a desintegração dos orbes. Existem espíritos que desintegram orbes? Sim. Vocês imaginem as potências desses espíritos. Pois bem, fixando-lhes as rotas, as leis físico-químicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e os de seus habitantes. Blaise Pascal é o espírito cujo pseudônimo agora é Áureo. Essa é uma publicação linda, livro de cabeceira de todas as horas. E eu, claro, estou trazendo como uma sugestão de leitura. Não é um dos livros astros, porque todos os astros são pelo Chico. Mas é um livro lindo. Quem gosta de matemática, de física, de ciência humana comum, quem gosta da integração entre ciência e espiritualidade, esse é o livro. Aliás, essa é a capa nova. Acabamos de fazer a revisão ortográfica e a revisão de algumas questõezinhas conceituais, porque o livro comemora, no ano que vem, 2019, 40 anos de existência. E o prefácio é de meu pai, por coincidência. Deixa eu lembrar de Francisco Thyssen, que era então, na época, presidente da FEB. Leitura, eu diria para vocês, obrigatória. De uma outra vez, vocês fazem uma lista e eu trago a mala cheia. Tá bem? Muito bem. Quanto tempo nós temos? São 9h05. Já era? Deixa eu só lembrar, através dos slides, para que vocês também me acompanhem em questões que eu iria abordar. Fica para uma outra vez. Meus doentes. E nós íamos entender também deste modo, como que, através daquele vídeo, que quando a gente fala em doente, às vezes não é bem um common cold. Entende? São coisas desse tipo, que eu não vou considerar agora. Quem sabe, num dia, um estudo sobre medicina e espiritualidade, vocês vão ver o que aconteceu com essas pessoas depois. E a abordagem, além de médica, uma abordagem espírita. Isso é uma questão bonita para nós. Quando nós erramos, quando nós contrariamos as leis de Deus,
quando nós agimos criminosamente, de maneira velada ou ostensiva. E tudo que é velado hoje é conhecido amanhã. Não é assim? Podemos nos enganar em relação a isso? Jamais. Não enganamos a ninguém, nem a nós mesmos. A ideia qual é? Já na Terra ou no mundo espiritual, qual é a primeira coisa para começar a fazer como que a recuperação? É o arrependimento. Verdade? Se o espírito não se arrepende daquilo que propriamente fez de mal em detrimento de alguém, ele vai estagnar-se naquele aspecto. Pode progredir em outro. Estou me referindo a uma determinada ação criminosa perante as leis de Deus. Qual seria a segunda etapa? Pós-arrependimento. Antes da reparação. A conscientização está ali. Só se arrepende quem se conscientiza, verdade? Chama-se expiação, que é o sofrimento. E aí fica uma questão. Sofrimento, vocês viram os casos que eu mostrei. Sofrimento paga dívida? Paga não. Então, para que serve o sofrimento? Para o despertar do espírito e por uma outra razão. Para que nós tenhamos uma ideia do valor da dívida. Isso sim. Uma vez vivendo o sofrimento e a expiação, vem uma nova etapa. Qual é? Aí sim, a ideia da quitação da dívida. Lembrem-se que existem dívidas individuais, pessoais, maiores ou menores. Às vezes, um desvio do caminho reto da evolução, para haver propriamente um retorno, vai haver um longo trajeto envolvendo sofrimento por atalhos, até retomarmos, vamos dizer, os trilhos, o caminho mais reto. Não é assim? Pois bem, a ideia qual é? Como é que a gente paga a dívida? Fazendo o bem. Poderíamos dizer de outro modo, amando e servindo. Olhem que coisa curiosa. Esse trabalho, ele é um trabalho tanto interno, ele é dedicado para fora, para os outros. A dedicação em energias, horas, trabalho, a favor de quem? Das outras pessoas. Sejam aquelas a quem nós prejudicamos, seja quaisquer outros. Porque não importa que o pagamento seja propriamente realizado para diretamente a pessoa envolvida. Porque o que importa é o desabrochar do espírito. E é curioso que quando você ama e serve, Jesus não disse isso. Ele veio para nos servir, para trabalhar por nós, para nos mostrar o caminho da evolução e da felicidade. Então a ideia é de que, ao mesmo tempo que nós estamos quitando uma dívida, esse amor e esse serviço nos dá a empatia, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade. E isso tudo são aquisições. Olhem que coisa linda da lei de Deus. Faça o que você deve fazer, doando-se de algum modo, e você estará crescendo ao mesmo tempo. E depois a ideia da prova. Por quê? Eu tinha uma escolha. Podia ir pela direita ou pela esquerda ou seguir em frente. Fiz uma escolha e foi mal sucedida. Porque aquilo gerou sofrimento para os outros e depois para mim. Não é assim? Para que eu complete aquela etapa e vença, eu vou viver o mesmo drama. E aí eu vou escolher de novo. Será que agora eu escolho certo? Por isso que o mundo é um mundo de provas nesse sentido. Se eu repetir, eu vou passar de novo pelo mesmo processo. E vou expiar. Vou ter que trabalhar mais, até que mais adiante eu seja aprovado de novo. Então, por isso que Jesus, como a luz do mundo, é a luz para o mundo interior de cada filho, de cada irmão,
de cada ovelha. Porque é essa luz que está nos evangelhos, que está em toda a história de vida, da vida que ele nos mostrou tão somente naquele período de alguns anos, há 2000 anos, tudo isso é riquíssimo para nós. E muitas vezes nós estamos deixando isso de lado. E nós temos que tomar como espíritas um certo cuidado. Existe um espiritismo fenomênico, lindo, ao qual, aliás, eu tenho toda uma afinidade. Mas uma coisa é o fato espírita, o fato mediúnico. Mas se eu lidar com tudo isto, eu não me voltar para os ensinamentos diretos de Jesus, inscritos na consciência nossa e na literatura espírita, de um modo que a humanidade nunca havia visto, eu vou perder a existência. E aí fica o alerta da espiritualidade. Os caminhos da cura do corpo e da alma, qual o tipo mais perfeito? Quando Allan Kardec pergunta a espiritualidade, a resposta é clara, para ser o slide final. Mais outros 30 só. Mas a ideia qual é? Olha que lindo isso de Leon Denis. Uma alma lindíssima. Vocês conhecem a história dele? A literatura dele? Temos que conhecer. Vocês têm o privilégio de terem a língua portuguesa, afora o inglês. Não é? Os livros mais importantes estão em língua portuguesa. À nossa disposição. Como será no futuro? Para onde vamos? Onde é que nós vamos reencarnar? Que possibilidades teremos? Será que nós não estamos desprezando a oportunidade, num certo sentido? Temos um tesouro instrumental da evolução humana, que é o conhecimento espírita. Então ele diz assim, a história eu conto depois. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento, quanto ao que de fato interessa. E por isso ele é o verdadeiro. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. E o nosso irmão, durante a prece, referiu-se exatamente a isto. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. E aí vem Flammarion, contemporâneo dele. Não sei se vocês lembram no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro para uma palestra, para um seminário. Há uma altura que ele diz, Allan Kardec veio fazer o trabalho de base, mas outros franceses, tanto quanto o codificador, vieram trazer os complementos fundamentais. 3 deles eu vou citar. Um deles é Leon Denis, ligado, portanto, à filosofia espírita. Gabriel Delany, em relação aos aspectos mediúnicos e científicos da doutrina espírita. E Camille Flammarion, naquele século, que por acaso era Galileu Galilei. Mas isso a gente vai conversar no outro dia. Galileu Galilei e Camille Flammarion são o mesmo espírito. E a ideia qual é? Ele veio descortinar as muitas moradas da casa do Pai. E a literatura de Camille Flammarion nós vamos conversar lá na outra cidade, naquela apresentação sobre astronomia e cosmologia. E esse é, então, Leon Denis. Vamos encerrando por agora. Se eu pudesse contar a história de Natanael ben Elias. Vocês conhecem? Se um de vocês conhecer, eu não falo nada. Se ninguém conhecer, aí eu tomo mais 4 minutos e meio. O que vocês acham? Alexandre, você que nos dirige hoje. Senta que lá vem história. Reparem, há 2000 anos, a casa de Pedro era a casa do caminho, a primeira igreja do cristianismo primitivo. Por quê?
porque nela, muitas vezes abarrotada de pacientes, de doentes, cegos, surdos mudos, paralíticos, pessoas, mulheres com hemorragia, lunáticos, doentes mentais da época. Eles eram curados por Jesus. E os apóstolos ali, aprendendo as maravilhosas perspectivas de cura. Curas extraordinárias que eram também para chamarem a atenção do judaísmo, no sentido de que os judeus da época não estavam predispostos a aceitar Jesus como Messias prometido. Então ele curava ostensivamente, para que todos comentassem as curas extraordinárias e o judaísmo da época soubessem, olha, tem alguém diferente. Mas também porque ele ajudava amorosamente os enfermos, que eram em grande quantidade, rancenianos ou leprosos, muitos deles. Havia um jovem, e esse jovem, ele era paralítico de nascença. E ele vivia acamado. E ele era jovem, tinha outros jovens amigos, saudáveis. E um deles soube e disse, olha, existe alguém que está curando todo mundo, quem sabe ele lhe cura. Vamos lá. E aí, eles levam o jovem no colo, eram vários, 4 pelo menos, e chegam perto da casa de Pedro para fazê-lo entrar. E aí o que acontece? Eles tentam pela porta, não tinha jeito de entrar ninguém mais. Vão para as 2 janelas que havia e também não havia como abrir e penetrar alguém, quanto mais alguém naquelas condições. E até que alguém lembra, olha, aqui nessas redondezas existem casas que têm abertura superior para a luz do sol entrar. São clarabóias. Vamos ver, observaram, a casa de Pedro tinha um espaço que comunicava propriamente o que era a atmosfera com a casa em si. E aí eles começam a buscar escadas, fazem todo um inventário, conseguem as escadas e vão com dificuldades levando o jovem para o telhado. Chegam no telhado, usam as mesmas cordas e esboços de escadas para descer com o paralítico, para que Jesus pudesse vê-lo, pudesse curá-lo. Era uma perspectiva nova. Nunca ninguém havia falado a respeito de alguém que pudesse fazer dessas coisas. Quando o jovem é descido ao chão, ele está na frente de Jesus. Ele olha para Jesus. Jesus olha para ele. E aí Jesus diz, Natanael ben Elias, o que queres de mim? E Natanael, muito surpreso, Senhor, tu não me conheces e tu me chamas pelo meu nome como que completo? Para que ele disse isso? E aí Jesus responde, Natanael, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. E ainda muito surpreso, ele continua olhando para Jesus já um pouco amedrontado, né? Um pouco temeroso. Jesus de novo, muito amoroso e paciente. Natanael, o que tu queres de mim? E aí ele diz, Senhor, eu quero andar, ser curado. E aí Jesus diz, é isto mesmo que tu desejas, Natanael? É, Senhor. E aí Jesus impõe a destra sobre os membros inferiores, as pernas. Imediatamente, é como se uma virtude fluídica, o fluido mais puro que já se viu na Terra, o magnetismo mais divino que penetra a realidade biológica e perispiritual de Natanael, ele vai sentindo um negócio diferente, tem vontade de se equilibrar de pé, se põe de pé,
se sente firme progressivamente, vê que pode esboçar alguns passos e começa a caminhar. E toda aquela região conhecia, ele é chamado o paralítico de Cafarnaum. Aquela era a região de Cafarnaum. E aí ele olha para Jesus agradecido e ele e os jovens vão embora, feliz da vida, quase saltitante. E todo mundo muito admirado, além da admiração causada pelas outras curas dos anteriores, curados há minutos atrás. Pois bem, e aí o que acontece? Aquela tarde de domingo, com muitos pacientes curados, aquilo tudo termina. E mais adiante, cada um vai para os seus interesses, para as suas casas, fazerem o que queriam. Quando já era quase o entardecer, Pedro, que tinha caminhado para longe, ele se lembra de Jesus com muita gratidão, porque foi na casa dele que todos se curavam, inclusive Natanael. E ele começa a procurar por Jesus e não encontra. Vai por aqui, vai por ali, até que ele vê uma luminescência extraordinária. E ele entende, porque ele já tinha tido uma outra experiência parecida com Jesus, que aquilo era Jesus ali. E aí ele aperta o passo e vai ter com Jesus. Quando ele chega perto, ele chega por trás de Jesus. Jesus em silêncio, como que concentrado. Mestre! E Jesus não responde. Jesus, o que há? E Pedro estava exultante de alegria. Como Jesus, depois de Pedro citá-lo 3 vezes, ele não responde, Jesus começa a se voltar para Pedro na mesma medida que Pedro começa a procurar encontrar Jesus pela frente. Quando ele olha para o Cristo, ele estava com lágrimas no rosto. E aí Pedro fica numa aflição, porque Pedro adorava Jesus. O amor de Pedro quanto a Jesus era uma coisa linda. Desde antes, porque Pedro também já foi outros personagens no passado, antes de ser o pescador de Cafarnaum. Na verdade, ele então diz, mestre, por que tu estás triste? Nós estamos todos imensamente felizes por tudo que tu fizeste nesta tarde, e tu estás chorando? Como pode? Aí Jesus fica um pouco reticente, e depois ele completa e olha nos olhos de Pedro. Aliás, ele olhava nos olhos mesmo de quem quer que fosse. E aí ele diz, Pedro, nós estamos aqui agora, tu te lembras daquele que veio pelo telhado? Lembra do paralítico? Pois bem, nós estamos aqui agora conversando e ele está há muitas horas, logo depois de que foi recuperado da sua capacidade de caminhar, para uma taberna, está bebendo horas e horas a fio e em companhia de mulheres de má vida. Isso está no texto, colocado dessa forma, a ideia de prostituição, não é? Buscando as questões das sensações, como que celebrando o seu novo grau de liberdade. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu não vim para isto. Em que sentido? Curar corpos. Ele curou de uma maneira mais extraordinária, mas ele deixou claro que ele vinha para outras questões. E aí tem todo um desdobramento isso. A ideia qual é? A paralisia do corpo, traduzindo a paralisia da alma, dos sentimentos. O que acontece? Há uma evolução disto. Natanael vive sem a paralisia naquela existência durante algum tempo. Adoece paralítico de novo. Jesus já tinha ido embora. Ele procura por Maria de Magdala, que curava os leprosos. Lembram disso? Aonde é que está isso? Num livro de ouro, para não dizer um livro astro daquela lista, que se chama Boa Nova. Não podemos desencarnar sem fazer essa leitura. Como não podemos igualmente para Paulo Estevão. E a ideia qual é?
A ideia é de que ele desencarna, Maria de Magdala não consegue melhorá-lo, ele vai para o mundo espiritual e desce. E lá embaixo, depois de muitos anos, prisioneiro de si mesmo, numa zona inferior, ele vai lembrando a experiência com Jesus e se arrependendo amargamente de não ter alcançado o verdadeiro sentido daquele encontro. E ele priorizou a matéria, se viu bem materialmente, esqueceu o resto todo, e a paralisia da sua alma persistiu. Ele suplica a Jesus reencarnar. Reencarna nesses 2000 anos, pelo menos 6 vezes como médico, prometendo ajudar as pessoas. E vai indo e vindo, indo e vindo. E por último, ele reencarna na Europa e ele pede para fazer parte de uma equipe. Lembra da esfera arte, cultura e ciência? Ciência. A ciência dos médicos que viriam a descobrir a vacina da poliomielite. Não era a paralisia o problema dele, nos 2 sentidos? Então é aí que eu vou ajudar. Quantos milhares morreram pela poliomielite anterior aguda? Ele foi a primeira pessoa encarnada, médico, a descrever a doença. Por isso que a paralisia infantil se chama doença de Heine-Medin. Ele é Medin. E hoje ele é um espírito muito preparado. E esteve com todos os outros que reencarnaram juntos para darem esse legado, para tirarem a paralisia infantil, como tiraram. Não existe mais poliomielite. Só tem o vírus em laboratório lacrado, porque não se pode, vamos dizer assim, destruir um material biológico, mas está devidamente confinado em laboratórios específicos. Mas a ideia qual é? A trajetória de alguém que tem a ver, portanto, com uma história linda em Cafarnaum. A ideia dele entrando por cima, Jesus curando os outros e ele desce. A ideia de Jacob Heine, na verdade ele é o Heine, não é o Medin, aos 40 anos, coube a mim, ele numa psicografia, está comigo. Coube a mim apresentar o primeiro relatório médico da polio. Oscar Medin, doença de Heine-Medin, ele é o Heine, junto com Jonas Salk e Albert Sabin. Paralisia do corpo e paralisia da alma, vem aí toda uma reflexão. Aí nós fomos a Votuporanga. Quando fizemos uma palestrinha sobre Jesus o terapeuta, apresentamos a história de Natanael Ben Elias. É um centro espírita lindo no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Votuporanga. E aí, na plateia de umas 300 pessoas, tinham 2 evangelizadoras do grupo. Elas adoraram a história. E aí pediram a psicografia, eu enviei para elas, e elas passaram a aplicar a história de Natanael Ben Elias na evangelização da infância. E aí ela me manda por WhatsApp depois as fotografias que ela tirou das crianças brincando de Natanael. E aqui é Natanael entrando por cima. Deixa eu voltar porque foi rápido demais. Então ele descendo, como aconteceu naquela época, e ele vai ser tratado, e daqui a pouco ele vai melhorando, outros participaram. Todo mundo queria ser Natanael. Sério. E esse é ele curado já com umas ataduras, só para ficar a lembrança das suas dificuldades. Olha, gente, é um tema lindo, mas nós vamos deixar o resto para uma outra oportunidade. A literatura espírita da atualidade, não vamos ver isto. Saltos quânticos. Mas, gente, muito obrigado a vocês todos, foi um prazer visitá-los. Se Deus permitir, quem sabe nos encontramos novamente.
É um tema, como eu lembrava no início, que pode ser assim mais amplo, mas pelo menos a gente fez algumas considerações, reflexões, que talvez possam despertar em cada um de nós uma motivação a mais para nós empreendermos em nós mesmos e ajudando aqueles à nossa volta, nesse sentido que é um objetivo comum para nós todos, que tem a ver com a nossa melhora, a nossa reforma, a nossa recuperação pessoal. Muito obrigado a todos vocês, inclusive pela paciência e por estarem aqui até este horário. Tá bem? Muito boa noite e quem sabe até breve. Obrigado.